Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 24 do livro Atos dos Apóstolos. Nós lemos assim: durante o primeiro século da era cristã, Corinto foi uma das principais cidades não somente da Grécia, mas do mundo. Gregos, judeus e romanos, juntamente com viajantes de todas as terras, apinhavam-se nas ruas intensamente entregues às atividades e aos prazeres. Grande centro comercial, situado com fácil acesso a todas as partes do Império Romano, era um importante lugar para o estabelecimento de monumentos para Deus e sua verdade. Logo no princípio de seu trabalho nesse ponto de sua viagem, Paulo viu de todos os lados sérios obstáculos ao progresso de sua obra. A cidade estava quase inteiramente entregue à idolatria. Vênus era a divindade favorita, e com a adoração de Vênus estavam relacionados muitos ritos e cerimônias degradantes. Os coríntios tinham se tornado notáveis, mesmo entre os pagãos, por sua grosseira imoralidade. Em sua pregação do Evangelho em Corinto, o apóstolo seguiu um sistema diferente do que assinalara o seu trabalho em Atenas. Nesse lugar, procurara ele adaptar seu estilo ao caráter de seu auditório. A lógica opusera a lógica, responder a ciência com ciência, a filosofia com filosofia, considerando o tempo assim gasto e concluindo que o seu ensino em Atenas fora pouco produtivo, decidiu seguir outro plano de trabalho em Corinto. Decidiu evitar discussões e argumentos elaborados. Estava disposto a pregar-lhes não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para o entendimento de multidões que vivem no presente, a cruz do Calvário está cercada de sagradas recordações. Mas nos dias de Paulo, a cruz era olhada com sentimentos de repulsa e horror. Paulo bem sabia como sua mensagem seria considerada tanto pelos judeus como pelos gregos de Corinto. Nós pregamos a Cristo crucificado, admitiu ele, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Entre seus ouvintes judeus, havia muitos que ficariam irados com a mensagem que ele estava para proclamar. Na avaliação dos gregos, suas palavras seriam absurda loucura. Ele seria considerado como um débil mental ao tentar mostrar como a cruz poderia ter alguma relação com o reerguimento da raça ou a salvação da humanidade. Mas para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse. Ele sabia, por experiência pessoal, que quando um pecador, uma vez contempla o amor do Pai, como se vê no sacrifício de seu filho, e se rende à divina influência, tem lugar uma mudança de coração. E desde então, Cristo é tudo em todos. Os ouvintes de Paulo foram levados a compreender que o Messias, por cujo advento haviam eles estado a suspirar, tinha já vindo, que a sua morte fora o antítipo de todas as ofertas sacrificais, e que seu ministério no santuário do céu era o grande objeto que projetava sua sombra para o passado e tornava claro o ministério do sacerdócio judaico. Paulo testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Paulo mostrou que Cristo tinha vindo para oferecer salvação, antes de tudo,
a nação que aguardava a vinda do Messias. Mas essa nação havia rejeitado aquele que lhes teria dado vida. Ele procurou impressionar seus ouvintes com o fato de que somente o arrependimento poderia salvar a nação judaica da ruína impendente. No poder de Deus, Paulo relatou a história de sua própria miraculosa conversão. Suas palavras foram faladas com solene fervor, e seus ouvintes não podiam deixar de compreender que ele amava com todo o coração o Salvador crucificado e ressurgido. Viam que a sua mente estava centralizada em Cristo, que toda a sua vida estava unida a seu Senhor. Tão impressivas foram as suas palavras, que somente os que estavam cheios do mais amargo ódio contra a religião cristã não se deixavam mover por elas. Mas os judeus de Corinto fecharam os olhos às provas tão claramente apresentadas pelo apóstolo. Paulo disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Aos pagãos, bem como aos judeus, Paulo e seus companheiros pregaram a Cristo como o Salvador da raça caída. Evitando o arrazoado, complicado e sutil, os mensageiros da cruz demoravam-se nos atributos do Criador do mundo, o Supremo Governador do Universo. Coração inflamado com o amor de Deus e de seu Filho, eles apelavam aos pagãos para contemplarem o infinito sacrifício feito em favor do homem. Sabiam que, se os que tinham por tanto tempo estado a tatear nas trevas do paganismo pudessem apenas ver a luz a jorrar da cruz do Calvário, seriam atraídos para o Redentor. E eu, quando for levantado da terra, declarou o Salvador, todos atrairei a mim. E foi com o senso de responsabilidade que sobre eles repousava que apresentaram a verdade como é em Jesus. Límpida, clara e decidida foi a sua mensagem. Um cheiro de vida para a vida, ou de morte para a morte. E não apenas em suas palavras, mas em sua vida diária, era o Evangelho revelado. Anjos cooperavam com eles, e a graça e poder de Deus eram vistas na conversão de muitos. Especialmente a partir das décadas finais do século passado, começou a crescer e se robustecer um movimento chamado Movimento de Crescimento de Igreja. Este movimento, ocorrido nos seios evangélicos, visava sistematizar técnicas que levariam as igrejas a crescerem, a se desenvolverem, a se expandirem, a se tornarem poderosas na comunidade. Pessoas se tornaram famosas como estudiosos, escritores, conselheiros sobre este assunto tão importante. Técnicas foram desenvolvidas, métodos e estratégias foram desenhadas, de tal maneira que se seguissem esses propósitos, esses passos, esses ensinos, as igrejas cresceriam sem medida. Durante as décadas seguintes, esse movimento foi crescendo e se fortalecendo. Pessoas famosas dos círculos evangélicos escreveram livros falando de evangelismo com propósito, igreja com propósito. Eles ensinavam a evangelização como uma adaptação da mensagem de Jesus ao gosto da comunidade. Então, para pregar o evangelho, não se baseava mais necessariamente naquilo que Deus havia dito, mas naquilo que a comunidade queria ouvir e necessitava. Os plantadores de igreja, conforme ficaram conhecidos, faziam pesquisas de opinião pública para saber que tipo de mensagem as pessoas queriam ouvir, o que buscavam numa igreja, que tipo de música queriam escutar, o que esperavam de uma igreja cristã. E a partir do resultado dessas pesquisas,
desenharam o estilo, o modelo das suas denominações religiosas. E, na verdade, surgiram igrejas poderosas, mega-igrejas, na Austrália, na Europa, especialmente nos Estados Unidos, agregando milhares de seguidores num único local. Mas é interessante que o tempo passou e muitas dessas igrejas, a maioria delas, na verdade, hoje estão em ruínas. E hoje há um avalanche de estudiosos de crescimento de igreja que têm a coragem de dizer que este movimento de crescimento de igreja, baseado na vontade, no modelo, no desejo dos ouvintes, é uma fraude. Se os plantadores de igreja imaginavam que poderiam começar onde as pessoas estavam para levá-las até onde deveriam chegar, se enganaram, porque iludiram as pessoas, pregaram para elas um evangelho falso. E uma vez as pessoas tendo aceito esse estilo de igreja, de adoração, de evangelho, depois não tinham desejo de abandoná-lo para aceitar algo diferente. Então, na verdade, essas igrejas nunca cresceram no discipulado, na semelhança com Cristo, na profundidade da sua fé. Ficaram sempre com a música popular, a pregação popular, a aparência popular, o estilo de vida popular, o cristianismo que está morto, tendo apenas a aparência de que vive. Hoje, está bem claro que modernizar a igreja na sua música, na sua pregação, no seu visual, na sua abordagem, para atrair os ímpios e trazê-los para dentro da igreja, é dar um tiro no pé. Porque as pessoas até vêm para dentro da igreja, mas não vêm para Cristo, não se convertem, não mudam o coração, não mudam a vida. Eu não preciso tornar o cristianismo mais bonito para que ele seja aceito pelas pessoas. Eu não preciso esconder a cruz para pregar a Cristo. Eu não preciso tirar do evangelho e encobrir os pontos impopulares para pregar, para ganhar o coração de pecadores. Eu não devo esconder as verdades principais do evangelho. Eu não devo esconder o sábado, a lei, a graça, a obediência, o caráter de Jesus, a distinção entre aquilo que Cristo espera no estilo de vida dos seus seguidores e os do mundo. Antes, o ponto de atração e convergência são justamente as diferenças. Traduzindo em outras palavras, se eu prego um evangelho adocicado, um evangelho adulterado, facilitado, eu não converto pessoas. Eu engano. Engano as pessoas, engano a mim mesmo. Se eu quiser salvar pessoas, eu tenho que pregar a Bíblia. Eu tenho que falar do Cristo crucificado, assim como ele é. Eu tenho que apresentar a verdade, tal qual é em Jesus, sem esconder aquilo que eu julgo menos popular ou menos aceitável pela maioria. Paulo, depois dos seus esforços em Atenas, quando ele usou todos os recursos filosóficos, culturais, para apresentar o Evangelho, chegou à conclusão de que isso era perda de tempo. Pouco acrescentava à expansão da igreja. Não é a atualização dos métodos da igreja que dará prosperidade a ela. Não é tecnologia, não é adaptação à linguagem pós-moderna que fará com que a igreja se popularize. É o poder que vem de Deus, e esse poder vem a partir da pregação de Cristo, do Cristo verdadeiro, de Jesus assim como ele é, da verdade como se apresenta, sem pôr nem tirar, sem esconder, sem iludir as pessoas. Se eu pregar o que as pessoas simplesmente querem ouvir, eu não serei diferente. Não há por que elas aceitarem a minha pregação, porque eu estarei no mesmo nível que elas. Só há razão
para elas tomarem posição se eu apresentar uma mensagem diferente do seu estilo de vida. Tem muita gente hoje que quer modernizar a igreja. Quer pintar as paredes da igreja de preto, quer transformar o púlpito em palco, quer transformar o culto em show, quer transformar a liturgia num programa de auditório, quer transformar o vestuário que nós usamos para ir à igreja num vestuário menos formal, mais descolado, para que as pessoas quebrem os preconceitos. Querem adaptar a igreja ao estilo de vida do mundo para ganhar o mundo para Cristo. Mas ao fazer isso, a igreja está perdendo o seu propósito, está perdendo a sua razão de ser. Se eu quero pregar Jesus para o mundo, eu não posso imitar o mundo, mas eu tenho que me encher de Jesus, vivê-lo de tal maneira que ele seja visto através de tudo que tenho, sou e faço. A sua igreja quer ser poderosa para Cristo. Só tem um caminho. Viva Jesus. Exalte Jesus. Mostre Jesus. Não esconda Jesus. Apresente Jesus com todas as suas características, com toda a sua vontade, em todos os seus aspectos, mesmo naqueles que parecem menos atrativos. A cruz, na verdade, não é atrativa para o coração mundano, mas a cruz é o único meio que Deus escolheu para salvar a humanidade. O próprio Jesus Cristo disse: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim." Então, por favor, pare de falar em modernizar a igreja. A igreja não precisa de modernização. A igreja precisa de conversão. A igreja não precisa de atualização. A igreja precisa de viver aquilo que conhece. A igreja não precisa de tornar-se igual ao mundo para ganhar ao mundo. Antes, o mundo espera que a igreja, para salvá-lo, seja diferente, seja luz no meio das trevas. E você talvez diga: essa mensagem não tem a ver comigo, porque você está falando de igreja. Não se esqueça que igreja não é prédio, não é denominação. Igreja somos nós. Você quer ser relevante para o mundo? Então viva Jesus. Não esconda Jesus. Não tenha medo de ser diferente do mundo e parecido com Jesus. Só assim você vai ser relevante e a sua pregação vai fazer diferença. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.